Deixa Deus usar a tua vida, certo? Para a glória de Deus nessa noite. Pai, te agradecemos, Senhor, por cada irmão que nessa noite veio aqui, meu Deus, para te adorar, para apresentar o melhor para ti, Senhor Deus. Te agradeço aqui pelos aqueles que dizimaram, ofertaram na tua casa, pelos aqueles que nessa noite vieram ofertar a sua vida a ti, Senhor. Abençoa todos, meu Deus. Tu sabe que ainda há momentos de dificuldade, questão de trabalho, mas eu creio que o Senhor está entrando com providência, o Senhor está suprindo a necessidade dos teus filhos, Senhor. Eu sei que no momento certo, Pai, Tu tem enviado recurso ao nosso favor. Então abençoa a vida dos teus filhos. Abençoa agora aqui o Diácono Emerson, meu Deus, que nessa noite vai trazer a reflexão da Tua palavra, seja com ele, que Deus venha usar os seus lábios, que a igreja do Senhor venha estar atenta para que Deus irá se revelar ao nosso coração através da vida do seu Filho, Senhor. Te agradeço aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, ontem eu estava lá em casa quando o Vaso ali disse que eu só tinha 20 minutos. Porque tinha 3 testemunhos aqui, mas eu quero fazer valer esses 20 minutos, amém, queridos? Porque, também não só por causa dos testemunhos, né? Mas porque o dia de hoje também tem um momento de clamor, né? De oração, então não vamos tomar muito tempo, amém, queridos? Mas eu creio que Deus vai falar conosco. E eu já pude contemplar como nós precisamos estar um pouco dentro desse contexto na qual eu vou ler aqui para os irmãos. Prova viva foi agora aí, a batalha da irmã aí. Não é não, Diácono Leonardo? Prova viva foi essa daí, da irmã Fernanda. E não é diferente para conosco também não, irmãos. É só para quem crê. Ó. Quando eu estava vindo para o trabalho, irmãos, eu vou contar o meu logo rapidinho. Nas minhas férias eu fiz um exame da endoscopia, né? E dali, a gente sempre fica ansioso, né, irmão Judite? Tiro pela aquela minha irmã que está ali. Eu fiquei ansioso, mas claro que foi diferente da minha irmã, claro, né? Porque eu já fui muito ansioso na minha vida. Mas eu aprendi com Deus, que não é... Deus foi me modelando, né? Em relação a isso daí. Então eu fiz o exame, né? E alguns dias eu recebi o primeiro resultado, né? Que depois que veio da biópsia, né? Aí fiz o exame, recebi e deu o que eu já estava pensando, né? Pelos sintomas, a minha gastrite inflamada, né, irmãos? Então, porque a gente é teimoso, eu falo por mim. Então, deu inflamada, então eu fiquei na expectativa do resultado da biópsia, né? Que a gente fica mais preocupada quando tem biópsia, né? E passou mais alguns dias. E semana passada eu ia começar a oração 11 horas da noite, quando a Daniela me chamou, tá aqui, chegou o resultado. Eu pesquisei e olhei pela internet, tá aqui o resultado da biópsia. Então quer dizer, irmãos, graças a Deus não deu nada, né? Assim mais grave, né, irmãos? Graças a Deus não deu nada assim mais grave. E a gente fica muito ansioso nessa questão assim no caso da biópsia, mas graças a Deus. Então quer dizer, mas isso não deixa de que eu venha cuidar, né, Isaías? Que está inflamado e daí pode para não partir para outra coisa, né? Tipo assim, uma úlcera, né? Mas eu louvo a Deus porque eu recebi o primeiro resultado, mas eu queria receber também de imediato a biópsia e deu certo. Para a honra e glória do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, eu queria trazer uma reflexão rápida para a gente daquilo que eu falei um pouco aqui domingo na live do meu dia, que fala dos 2 alicerces, né? Na qual eu e você e todos aqueles cristãos temos que estar. Amém? Ou seja, temos 2 condições. Aqui nós temos um homem insensato, que está na parte 2, né, da palavra aqui, e temos um homem prudente. E tudo aquilo que o Diogo falou aqui em cima, que Deus abençoa, Deus, Ele é maravilhoso, é sim, irmãos. Mas nós temos que se colocar na posição.
Aqui, se nós bem entendemos, há uma palavra de confronto para nós. Porque não adianta nós só queremos receber e estarmos desalinhados diante da presença de Deus. E nós vemos, eu falo no contexto geral, não aqui na minha igreja, mas eu falo no contexto geral, que nós estamos vivenciando muitas dessas coisas nesses últimos tempos. Então aqui a palavra fala que há duas condições, há o prudente e há o insensato. Então eu faço essa pergunta para mim e para você nesta noite. Qual o alicerce que eu e você temos buscado no Senhor? Será que nós estamos como um homem prudente? Ou será que nós estamos como um homem sensato? Diz assim a palavra do Senhor. Todos nós já sabemos, mas ela se renova cada dia na nossa vida, a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Jesus aqui, se nós bem entendemos, eu creio que cada um aqui entende, ele nos faz aqui um desafio, um convite, um desafio. Como ele fala, todo aquele que escuta estas minhas palavras, nós não podemos ficar em somente escutar, queridos. Nós não podemos somente ficar de ouvidores da palavra de Deus. Pois eu conheço muitas pessoas que nesses últimos tempos estão só ouvindo. E muitas das vezes a palavra está chegando e está passando direto do outro lado do ouvido. Mas aqui Jesus fala que nós temos que não só escutar, mas que nós venhamos a praticar. Fala em relação à batalha da irmã aqui, porque ela está praticando, irmãos. E quando nós estamos praticando, o inimigo, ele não se alegra, claro, é diferente do nosso Deus. Ele quer nos confrontar, nos derrubar. Ele quer nos atingir de algo. Mas quando eu e você, vou falar um pouco do GC, quando nós estamos indo naqueles lares, queridos, nós temos que ser como um homem prudente. Nós não podemos ir para aqueles lares de qualquer maneira. Porque se nós formos de qualquer maneira, nós vamos ser tragados. Nós podemos ser tragados até mesmo por perguntas que os nossos anfitriões podem fazer e nós estarmos totalmente perdidos. Por isso que nós temos que deixar Jesus fazer com que nós venhamos a nos assemelhar como um homem prudente. O homem prudente, quando fala aqui que quando ele edifica a sua casa, a casa somos nós, queridos. A casa somos nós, por isso que nós temos que cavar até chegar a um verdadeiro alicerce que é Jesus. O homem não vai poder construir uma casa sem ele, primeiramente, ele fazer, cavar até chegar no momento de ele fazer o alicerce. Assim somos nós, queridos, diante de Deus. Nós temos que cavar até, temos que cavar, eu quero falar no sentido, buscar no Senhor. Eu tenho aprendido nesses últimos dias, me esforçado. Deus é a minha testemunha, a minha esposa, mas é difícil, irmãos. Não é fácil não, é batalha. Todas as noites eu passo por batalha, Diogo, para mim estar lá, mas eu estou, porque eu tenho buscado querer ser como um homem prudente. E aqui ele fala que quando nós edificamos a sua casa sobre a rocha, quem pode me dizer quem é a rocha de cada um de nós? É Jesus, irmãos. É Jesus que é a minha e a tua rocha. E quando nós estamos alicerçados nesta rocha, nesse alicerce, querido, pode vir tudo o que vier aqui, ó. Pode descer a chuva, representando o problema. Pode vir os ventos, representando aqui as adversidades que eu e você passamos todos os dias. Aleluia. Porque todos os dias nós somos tentados por algo. Todos os dias nós somos tentados a desistir de alguma coisa que faz parte do Evangelho de Deus. Mas que nós venhamos a cada dia nos fortalecer nesta palavra, queridos. Todos os dias nós venhamos a praticar esta palavra, na qual um dia
uma pessoa praticou ela em favor da minha e da tua vida. Praticar diz para que nós venhamos levar adiante aquilo que Deus nos entregou, não retroceder, mas confiar no Senhor, porque como diz aqui, Ele é a nossa rocha. Nós podemos entender que Ele é essa rocha na qual Ele quer edificar a casa que somos eu e você. Aleluia, porque nós precisamos, queridos, estarmos no meio desses dois, nesse alicerce que é a rocha, que é o Senhor, perdão, porque a gente se confronta com muitas coisas. Eu quero dar aqui um exemplo do que eu vi hoje de manhã, na hora que eu fui trabalhar, queridos. E pessoas assim precisam que eu e você venhamos estar na rocha para levar a palavra para tipo de pessoa que eu vi hoje de manhã. Eu saí para trabalhar hoje junto com a minha esposa, umas 5h20, para pegar o ônibus ali, era ali perto da Neide, ali na entrada ali da Zarara, né? E ali eu vi uma jovem, irmãos, que eu conheci desde pequena, que passou por esse aqui, eu e você, esse processo de estar na casa do Senhor, irmãos. E ali, quando eu vi ela, eu não conhecia, eu perguntei a Daniele. Daniela, está aí a Rafaela, filha de uma irmã que está na rocha, enteada do irmão que está na rocha, mas ela retrocedeu, queridos. Irmãos, meu coração ficou triste, que eu vi ela toda suja, e assim, com licença da palavra, eu fiquei muito triste, irmãos, porque aquela vida ali poderia estar alicerçada na rocha. A palavra foi ministrada, a oportunidade foi, mas numa vida que nem a da Rafaela ali, o vento veio, Leonardo, a chuva veio, João Marcos, e como diz aqui, que eu quero ler aqui na segunda parte, como diz assim no 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou não a pratica, olha só, compará-lo-ei ao homem insensato. O homem insensato é todo aquele, vou levar para aquela jovem, ela se tornou não um homem, mas uma mulher insensata, irmãos, que ela tinha tudo para ser uma obreira da casa do Senhor. Eu digo porque eu vivenciei. Mas ali ela se colocou como uma pessoa insensata, porque ela não soube construir a sua casa espiritual. Então que nesta noite eu e você venhamos cada dia mais aprender sobre isso, queridos, para que quando ele falar aqui na sua palavra, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Sobre a areia. Sobre a areia. E aquela jovem, quando eu vi ela ali, eu me lembrei desta palavra que eu tinha trazido na live domingo, e eu fiquei pensando nela, quando eu vi ela ali naquela situação. Eu acho até, não sei se ela me conheceu, mas ela se envergonhou e entrou na rua dentro assim, irmãos. E ali eu fiquei na dúvida para ver. E ali, quando a pessoa fica assemelhada a uma pessoa assim, insensata, quando vem a chuva, o rio, os ventos, queridos, vão combater aquela casa, e ela vai o quê? Ela vai cair, grande será a sua ruína, porque ela não soube cuidar quando teve a oportunidade de ser uma pessoa prudente. Assim somos eu e você, queridos. Nesses últimos dias nós precisamos buscar esta prudência em Jesus, porque nós sabemos que os dias são maus. Os dias estão aí para que o inimigo venha todos os dias tentar tirar eu e você desta rocha, tentar tirar eu e você desta presença maravilhosa, que é a presença de Deus, para que nós venhamos a sermos edificados sobre Ele, sobre Jesus. Mas para isso, queridos, para que nós venhamos a sermos assim edificados sobre a rocha que é Jesus, nós temos que nos esforçar.
Nós temos que não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Nós temos que saber, como agora faço minhas palavras do pastor Diogo, nós temos que ter a certeza que Jesus, a partir do momento que eu e você estivermos alicerçados na rocha que é Jesus, nós vamos poder não só ouvir, mas praticar a palavra aí fora, como com a jovem daquela, como para um homem que está precisando, como essas pessoas que nós estamos indo fazer o GC, estarmos preparados. Nós não podemos, repito, não podemos ir de qualquer maneira, porque nós podemos sermos pegos de surpresa. Porque nós temos que deixar essas pessoas à vontade para perguntar também. Olha que o meu pergunta muito. E eu tenho que saber responder, ainda que, claro que eu não sou o bambambam, não. Nenhum de nós somos, mas nós temos que nos esforçar para saber responder na hora exata do que ele precisa, não é assim, João Marcos? E se nós não soubermos responder? Porque eu repito, para que nós venhamos a saber responder, nós temos que estar na rocha. Nós temos que estar buscando. Nós temos que estar nesta prudência. Nós temos que saber que quando nós estamos nesta prudência, o problema pode até multiplicar, queridos. Nós podemos até balançar, mas nós não vamos cair. A nossa casa vai permanecer de pé. Eu e você vamos permanecer de pé, porque nós escolhemos a ser como homens prudentes. Nós escolhemos estar sobre a rocha. Nós escolhemos cada vez mais estar cavando, representando o quê? Buscando aprender mais de Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Não somente buscar a ouvir e guardar no nosso coração, não. Nós temos que praticar. Irmãos, no nosso trabalho, eu acho que aqui quem trabalha, que tem um momento de levar uma palavra, nós passamos muitas batalhas, queridos. Nós passamos confrontos de pessoas. Eu tenho passado tantos confrontos de algumas pessoas, mas eu não me calo de falar. Eu não deixo, Diogo, porque é Deus que nos impulsiona, queridos. Existem os curiosos. Irmão, mas como é isso aqui? Por isso que eu digo que a gente tem que estar na rocha para saber responder. Mas tem aqueles que nos desafiam, irmãos. Tem aqueles que dizem, irmãozinho, viu? Irmãozinho, teve uma vez que o cara com licença da palavra, porque eu estava pregando para ele. Mas depois eu não desisti. Mesmo assim eu fui e falei que amava a vida dele. E com 2 dias veio o arrependimento e veio o pedido de perdão. Olha só. Mas por quê? Porque eu estava sendo prudente. Porque eu não desisti. E assim eu tenho tentado ser lá. E assim você tem que tentar ser no seu também. E assim você tem que tentar ser no seu lar. E assim você tem que tentar ser numa faculdade. Porque a palavra dele nos diz que há tempo e há fora de tempo nós temos que pregar. Por isso que eu digo, nós que estamos chegando agora, falando para ti, Viviane, fica nessa rocha, mulher. Não desiste, seja uma mulher prudente. Porque você sendo uma mulher prudente, você vai ver o que Deus vai fazer na vida do próximo através da sua. Porque eu sei que através, não estou aqui puxando brasa para minha sardinha não, mas eu não me canso de dizer, irmãos, em relação ao meu filho, o entendimento que Deus tem dado àquele menino. Mas por quê? Porque ele está se interessando, Leonardo. Porque ele está se interessando. O João Nilson viu ontem, mas eu lá em casa. Porque ele está se interessando. Eu já preguei sobre isso para ele no começo, Leonardo. Não queira ser, Bruno, um homem sensato na sua vida. Você, não estou dizendo aqui que você não vai ter conflitos e afrontas, não. Você vai ter também. Mas você vai estar preparado, né? E assim somos eu e você, que nós viemos a estar preparados, irmãos, para que no dia que o Senhor vier nos cobrar, no dia do julgamento, você vai ter algo para dizer, como um vídeo que nós sempre vimos uma vez aqui, né? Que muita gente se perdeu porque não estava na rocha, não entregou nada de bom a Jesus. Por isso que nós temos que nos esforçar, irmãos, para que nós não venhamos a definhar como homem insensato. Porque o inimigo quer isso. O inimigo não está satisfeito
com esta obra ou com qualquer outra obra. O inimigo não está satisfeito de trazer na nossa mente coisas que venham nos afrontar, não, irmãos. As perseguições, todos nós estamos sujeitos, mas nós temos que estarmos alinhados no caminho de Deus. Nós temos que estar, queridos, preparados para saber ouvir aquilo que vem de encontro à nossa vida também. Porque quando vem as adversidades, quando vem aquilo que é contra a sua vida espiritual, a minha, se nós não tivermos na rocha, nós vamos discutir primeiramente. Nós vamos questionar depois o nosso Deus. Senhor, por que tu deixou passar por aquilo? E aí depois nós vamos entender. Nós vamos entender o porquê de estar acontecendo, ou melhor, porque Deus está permitindo aquilo. Porque nós nos colocamos muitas vezes como uma pessoa insensata. E eu não quero isso para a minha vida. Jesus não quer isso para a tua vida. Ele não quer para a minha também. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Nós temos que ser, ainda que nós venhamos a ser, vou trazer um pouco para aquela outra passagem que fala daquela mulher, do fluxo de sangue, de tudo aquilo que ela passou, de tudo aquilo que ela vivenciou. Mas a partir do momento que ela teve aquele toque ali nas orlas das vestes de Jesus, ela passou a ser uma mulher prudente. Mas você sabia, eu estava refletindo também ali, você sabia que quando aquela mulher tocou, ela quis, depois que ela tocou, que ela sentiu a cura, ela quis voltar? Eu não sei quem se lembra, mas até o marido da sobrinha do Jurandir falou sobre isso aqui também. E eu estava refletindo e ela quis retroceder, viu? Na verdade ela tocou e quis voltar, mas por quê, irmãos? Por causa da vergonha. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos envergonhamos com algo. E aquela mulher ali, ela não teve dúvida de jeito nenhum, em nada ali, até chegar ali Jesus. E assim nós temos que ter. Nós não temos que ter dúvida da nossa prudência. Nós temos que ir adiante, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, queridos. E aquela mulher ali, quando ela viu que tinha que ir até lá, que ela tocou, e o Senhor em seguida reconheceu que tinha saído virtude, ou melhor, cura, ela voltou para agradecer. Ela voltou para agradecer porque era o certo, Isaías. Mas muitas vezes nós só queremos ir, somos abençoados e não voltamos mais. Nunca mais nós nos apresentamos diante de Deus. Será que existem pessoas assim, queridos? Existem. Existe, porque eu também conheço. Você deve conhecer. Então eu queria deixar só essa reflexão para mim e para você nesta noite, queridos. A gente poderia se estender mais dentro desta palavra, mas a reflexão para mim e para você é que nós venhamos a ser prudentes em não só ouvir a voz do Senhor, mas praticar. Pois existe muita gente aí fora precisando da tua voz. Existe muita gente aqui nesta rua precisando da minha voz. Existe de muita gente aí no bairro aí precisando da nossa voz. Como nós temos feito aqui nas praças. Ainda que venha demorar, como o nosso pastor sempre fala, ainda que venha demorar, mas a semente está sendo lançada, ela está sendo plantada e nós vamos colher. Por quê? Porque nós estamos como homens prudentes. E quando nós somos como pessoas prudentes, homens e mulheres prudentes, nós ouvimos e praticamos. E pode vir o que vier, deixa falar de você, deixa ele criticar, deixa dizer que o melhor é ele, você não. Porque Deus vai provar que não tem ninguém melhor do que ninguém, e todos têm que estar numa só unidade em falar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Acho então interessante, né, que Jesus sempre, na sua trajetória, na sua caminhada, ensinava diferente do que os mestres da lei, João Marcos.
Os mestres da lei, eles passavam um ensinamento, mas não chamavam a atenção das pessoas. E nós podemos ver nesse texto que quando Jesus anunciava a sua palavra, os seus ensinamentos, chamava a atenção da multidão. Era muita gente. Porque ele ensinava diferente, irmãos. Ele ia na profundidade das coisas. Jesus vai entrar na profundidade das coisas, irmãos. Por isso a perseguição a Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo eram ensinamentos verdadeiros, que deixavam as pessoas atônitas. Porque ali tinha verdades, irmãos. A palavra do Senhor tem verdades que vai trazer à nossa mente, ao nosso raciocínio, uma reflexão, uma mudança, irmãos. Jesus fala logo de uma construção. Rocha, areia. Aí as pessoas ficaram curiosas, que rocha, que areia é essa, que insensatez, que sábio é esse? As pessoas ficaram, a multidão corria atrás, irmão, porque eram coisas diferentes dos mestres da lei. Os mestres da lei, as coisas ficavam repetitivas, João Marcos, se nós formos ver nos textos. Eram as mesmas coisas, mas quando Jesus abria os seus lábios, eram palavras diferentes que chamavam a atenção das pessoas naquele tempo e chamam a nossa atenção no dia de hoje. Só não faz quem não quer, irmãos. Só não recebe a palavra quem não quer. Só não guarda a palavra quem não quer, porque são verdades que vão nos transformar a cada dia e colocar nós no alinhamento certo. Pegando aqui o gancho do MS. Perdoe aí, MS, mas pegar uns ganchozinhos, porque a palavra vai sendo pregada e vai chamando a nossa atenção, irmãos. Ser prudente, passando por lutas, adversidade, não é fácil, irmãos. Continuar de pé, firme, perseverando, sendo uma pessoa prudente em meio às lutas, não é fácil, irmãos. Vem momentos de desistência, querendo fazer nós retroceder de uma rocha e ir para a insensatez, irmãos. E fazendo nós sair de um lugar firme, onde nossos pés estão plantados, para ir num lugar onde nós vamos afundar. As pessoas estão afundando porque não estão suportando as lutas. Dia 1º, irmãos, eu comecei a sofrer uma pressão lá na empresa. Sabe que empresário, quanto mais vende, mais ele quer dinheiro. Vendeu tanto, eu quero é mais. E fez uma venda para uma empresa que nós tínhamos que entregar 8 salas em 10 dias. Não tem nem robô aqui. Tem máquina, mas tem para operar a máquina, tem ser humano, não tem robô não. Beleza, vamos. Negar, vocês estão dispostos para nós? Bora. Se nós entregar dia 10 é mais dinheiro. Vambora. Aí dia 7 a máquina dá o prego, irmão. Dia 7 a máquina que dá a produção da empresa. Onde começa a produção da empresa dá o prego. Aí foi Jesus que fez a máquina. Pegava não, contei até para os irmãos aqui na terça-feira. Aí pronto, irmão, aí veio a pressão, aí aumentou a pressão. Porque é contrato, irmãos, cartório. Se não cumprir a data, vai devolvendo dinheiro para quem fez a compra. Pode chegar até o cara receber o móvel tudo de graça, se nós não entregar, porque é contrato. Aí veio a pressão, tem que entregar. E a máquina deu prego e atrás dos caras para ajeitar a máquina, ninguém. Mas os caras iam vir só comer dinheiro, porque foi tão fácil, irmão. Deus me deu uma luz tão grande para ajeitar a máquina, que era só 2 fios. O cara vinha só comer dinheiro, porque o cara que mexe com essas coisas, ele sabe onde é o defeito. O que está acontecendo? Eu falando com o cara, é assim. Ah, já sei. Mas ele ia fazer um rodeio medonho, porque cobra por hora. Eu já vi isso lá. Aí a pressão, irmão, começou a pressão.
dia 7 e a máquina desse jeito. Eu passei a manhã todinha, nós passamos a manhã todinha sem trabalhar, irmãos. E agora, Jesus? Aí foi quando eu fui ler sobre a ministração da terça-feira, sobre o relógio. O relógio de Deus é diferente do nosso. Ele é diferente, irmãos. As coisas não acontecem na nossa hora. E quando eu lendo ali, aí o Senhor me levou para aquilo que eu estava passando lá. Meu filho, as coisas não acontecem do jeito que as pessoas querem, não. É do jeito que eu quero. É do jeito que eu quero. O Senhor falando dentro do meu coração, as coisas acontecem do jeito que eu quero, meu filho. Aí depois de estar meditando no estudo de terça-feira à noite, aí eu voltei para a máquina. E mãe, olhei lá, quando eu peguei num fio solto, ó. Peguei no outro solto. Será que o defeito é aqui? Peguei a chave estrela, botei o fio no canto, irmão, apertei os 2 parafusos. Quando eu ligo a máquina pega. Aí eu fui entender que as coisas não acontecem no nosso tempo, irmão. A gente pode drobar o joelho, fizer o que quiser. Se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Se Deus não quiser realizar, Ele não vai realizar. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Então tu vai lá de noite, meu filho, e fala para a minha igreja, fala para os irmãos lá, que as coisas só é no meu tempo. Vocês trabalham com relógio, data, mês, ano. Eu não trabalho desse jeito não, filho. Mas já que eu falei aqui contigo e tu ouviu a minha palavra, eu vou te recompensar. Hoje é quanto, hein? Dia 9, né? Entreguemos hoje, irmão. O dinheiro já está ganho. Quando for no dia 15 nós recebemos. Era para entregar dia 10, mas o Senhor precisou me ensinar primeiro, João Marco, que eu tenho que depender dEle. Seja onde for, dentro do meu lar, no meio da rua que eu for passando, dentro do meu trabalho, em relacionamento com as pessoas, eu tenho que entender, que nós dependemos dEle, irmão. O desespero pode vir, a angústia pode bater, que homens de Deus passaram também por desespero e angústia, mas venceram as suas lutas e as suas batalhas. Então eu vou te recompensar, eu vou fazer vocês entregar dia 9, terminemos hoje, irmão. Deus nos mostrando, João Marcos. É da simplicidade, era 2 fios de uma máquina, perdemos meio dia de trabalho. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Deus falar, irmão, as coisas acontecem, irmão. Eu pude ver nessa situação a simplicidade de Deus, João Marcos, não trabalhar de Deus na simplicidade. As coisas simples, Deus chama a nossa atenção. Agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi que eu tenho que ter no teu tempo. Que o mês, a hora, o dia, o ano. Ano que vem eu vou, disse até para os irmãos, eu vou fazer isso. Não faça isso não, irmão. Não prometa que a coisa que nós não podemos cumprir. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Ele fez eu passar por isso, irmãos. Mas bradou no meu coração dizendo que as coisas iam dar certo. E deu, irmãos. Se Deus prometeu para você, seus filhos na presença de Deus, vai vir, irmão. Se Deus prometeu te usar dentro da tua casa, no meio da tua família, Ele vai te usar. Mas é o que a palavra diz. Eu tenho que estar, João Marcos, de acordo com a palavra. Senão eu não vou suportar. Ir para um GC, irmão, não é fácil. Ontem nós fomos em 3 casas. Passemos lá até pela tua casa lá, viu, Pão? Passemos por lá e não deu certo. Johnilson, vamos para outro canto. Jesus não desistiu de nós. Jesus falou comigo, Diogo. Ele disse, não desistiu de mim, vamos para outra casa. Passemos na outra casa. Johnilson, aqui? Não, vamos terminar na terceira. Passemos em 3 casas ontem. O vaso mandando e eu, bora. E Deus falou conosco, irmãos. Às vezes na primeira circunstância, o que é que acontece? Com o insensato, ele desiste. Ele não suporta a situação e entrega. Daqui não dá mais. Jesus não fez isso não, irmãos.
Jesus foi prudente, foi tentado, teve na mesma condição que nós estamos no dia de hoje, carne, irmão. Se fez carne, fome e sede. Mas o que fez Jesus cumprir o propósito de Deus? A palavra, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então é assim, irmão. E a pressão foi-se embora. Graças a Deus, já ganhei o meu dinheiro. Só esperar cair na conta. Mas não é fácil, irmão. Tem dia que nós chegamos aqui, é desse jeito, pressão mesmo. Às vezes estamos ministrando aqui a palavra, sendo ministrado, mas só Deus conhece nosso coração, o que nós enfrentamos para estar aqui, irmão. Então a palavra que for lançada daqui para o teu coração, recebe, irmão. Guarda. Porque no dia certo, determinado por Deus, aquela palavra vai servir para mim e para ti. A irmã pregou sobre isso. O irmão falou. Deus falou, irmão. Pode vir, né? Nós temos ainda 20 minutos, certo? Eu estava na igreja, glória ao Pai do Senhor. Quero falar para vocês da live de ontem. Desde segunda-feira, que eu tenho aquela vontade de ligar para a mãe do Benjamin, lá no Jaguaribe. Mais uma coisa e outra, e eu não liguei. Quando foi ontem de manhã, eu liguei para ela. Aí perguntei como estava, se estava tudo bem. Ela disse não, o Benjamin está doente. De repente apareceu uma febre. Aí a babá ligou para ela do trabalho e ela veio. E aí estava com 37,5. Ela deu um remedinho, mas ele assim, meio borocochô, meio tristinho. Aí não melhorou. Ela foi pro UPA. Lá estava com 38,5. Lá deram uma injeção para febre e passaram a medicação e ela veio embora para casa. E então ele não melhorava. Ela veio olhar e estava com 40 graus de febre. Ela ficou apavorada. Aí eu digo, opa, ela, Dona Judite, ele está com 40, eu estou desesperada, já estou de caminho para o UPA de novo. Eu digo, vou já na live, vou já para a live agora para botar o nome dele. A irmã Nancy estava aqui na live de ontem foi a irmã Nancy, ontem. Aí eu mandei, né, o pedido de oração. E ela orou aqui, eu creio que outras pessoas, não sei, que ouviu, creio que seja assim. E eu orei de lá. Quando foi hoje, eu liguei, para a glória de Deus, ele está sem febre. Ele está bem e ele, pouquinho, mas já está comendo. Eu digo, ô Senhor, a palavra de Deus diz o seguinte: está chorando, louve, aqui ore, tá no desespero, ore. É que nem aqui o Diogo falando, a gente não tem que se recusar de não orar. É orar mesmo, é clamar, é bater, que a resposta vem. Aí ele perguntou, sabe quem queria dar testemunho? Eu ficou calado, né? Aí só apareceu o Espírito Santo. E ontem, assim, sabe? E ontem, eu digo, eu vou já dizer o que foi que Deus fez através do nosso clamor. E eu agradeço ao Deus Altíssimo, né? As nossas orações. Glória a Deus, né, irmão? Tem mais testemunho escondido por aí, não, irmão? Tem mais alguma coisa aí que Deus, o Senhor está te lembrando, não? Pode vir, filho. Tem mais aqui uns 2 minutinhos para você, viu? Glória de Deus. Saúde da amada igreja, que a paz Senhor, amém? É 1 minuto, né? Dava para mim andando até ali. Irmãos, meu testemunho é bem simples, né? Mas antes de eu dar não, irmão, é simples que eu digo o tempo, né? É rápido, tudo é rápido, nós estamos igual a Globo, né? Irmãos, na verdade, quando chegaram até João, disseram para João, nós estamos perdendo pessoas estão pedindo carta todos os dias.
Aí a resposta dele é: para onde é que as pessoas vão? Aí a pessoa respondeu: estão seguindo a Jesus. E ele começa a se alegrar. E o secretário diz: por que tu te alegras? A resposta dele é: que ele cresça, eu diminua. É isso que nós devemos falar. Amém? Nós muitas vezes queremos crescer. Amém? E detalhe do meu testemunho é que eu ia na moto ali pro lado ali do Maracanaú, e eu fiz uma manobra na moto não legal. Ilegal porque o cara da outra moto quase me bateu em mim, né? Irmãos, quando eu fiz a conversão à esquerda, estando na direita, mas eu estava tão assim desligado, pensamento longe, que eu de devagarzinho quase parando a moto, né? Aí eu passando para a esquerda para entrar na rua e vi um cara do mototáxi lá de Maracanaú, quase bate em mim assim mesmo. Ele veio freando, mas aí eu: ei, foi mal, minha joia, desculpa aí, tudo. Eu pedi perdão, perdoa aí, um colega. Fui-me embora, né? Tudo bem. Hoje aconteceu a mesma cena, mas ao contrário, né? Aí, quando eu gosto muito de botar o louvor, e boto o celular aqui, na minha blusa aqui, né? Ficar os louvor e eu saio para fazer as entregas. Quando eu vinha lá do Vicente Pison, ali na beira-mar, aconteceu um fato desse mesmo jeito, só que ao contrário. O cara na XRE grande, aquelas grandes, no meu lado direito, só que ele estava mais na frente, ele fez a convenção para a esquerda, e eu ia na reta, né? Aí ia bater nele, mas eu fui logo freando, porque eu senti que ele estava querendo drovar. Aí quando eu cheguei perto dele assim, aí tinha outros caras no canal, outra moto aqui, tudo passaram assim, xingando tudo. Aí eu escutando os louvores, aí eu me lembrei, né? Aí exatamente nesse momento, eu me lembrei da situação que eu passei, né? Mas outra hora eu tinha escolambado, ó. Tinha dito tantas coisas, né? Tipo assim, porque a gente no trânsito a gente se transforma. A gente é igual o Pateta daquele desenho animado. Ele é um cara gente boa, mas quando ele pega o carro, não sei se vocês já assistiram esse filme do Pateta. Quando ele pega o carro, ele se transforma. Mas quando ele tá fora do carro, ele fica normal. Não sei se vocês já viram. Se depois você bota na internet, viu? Que dá certo. Então louvo a Deus por esse livramento que Deus me deu lá em Maracanaú e esse de hoje, né? Amém? Deus abençoe a todos. Fortaleça em nome de Jesus. Eu disse, gente, testemunha aí, irmão. O povo fica escondendo coisa de Deus, irmão. Esconda não, bota pra fora. Sal da madeirinha com a paz do Senhor. É rápido, é bem rapidinho. O texto de ontem, né? O texto do G6 de ontem, que era justamente sobre o tempo de Deus, né? Ontem a gente não teve o nosso GC, porque o abençoado tinha saído. Mas eu li aquele texto e ficou na minha mente, né? Aí hoje, quando eu cheguei lá no trabalho, o meu assistente, ele também é evangélico, e ele estava lá meio triste, cabisbaixo, porque ele fez uma prova e ele não passou. E aí ele estava lá, cabisbaixo, no canto dele. Aí eu fui perguntar o que era. Aí ele disse que ele tinha feito essa prova, não tinha passado. Aí eu lembrei do texto, né, e comecei a conversar com ele sobre o texto. E não só eu conversei, como eu passei o texto para ele. E aí ele disse, e depois, pronto, a gente passou o dia trabalhando. Aí no final do expediente eu perguntei a ele o que era que ele tinha achado do texto. Ele disse: era o que ele precisava ouvir e era o que Deus estava conversando com ele através daquele texto. E ele disse que não só foi para ele, como ele repassou o texto para a mãe dele e para a noiva dele, que era o que ele precisava ouvir. Então, assim, quando a gente recebe, né, a gente tem que passar adiante, né? Eu recebi aquela palavra e eu passei. E foi muito gratificante depois ouvir das palavras dele, que era o que ele precisava ouvir através daquele texto. É só isso. Palavra do Senhor tem esse poder, né, João Marco? Tem pessoas passando, gente. Às vezes Deus lança uma palavra aqui no teu coração, e às vezes quando tu lança no outro coração, era isso realmente o que eu estava precisando nesse momento. Porque às vezes as pessoas estão passando por algo, mas está escondido. Só quem conhece é Deus, né? Sabe o que a pessoa está passando. Então não guarde para você não. Vai surgir efeito para você, mas passe para outra pessoa. Deus é fiel. Deus vai nos honrar, irmão, certo?
Quer testemunhar também? Glória a Deus. Era só um, né? Só tinha um no começo. Vou lhe dar aqui mais um minutinho, viu, Janilson? Olha Jesus fazendo através do vaso. Vamos ver o que Jesus fez aqui. Glória a Deus. Amém, meus amados. Boa noite, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É só testemunhar, Diogo, irmãos, as maravilhas de Deus, né? Agradecer, na verdade. Quando a gente tem que tomar uma decisão, quando nós estamos orando principalmente. Eu sou prova viva disso. Nesses últimos dias eu estava falando com o Diogo e com o Everson também. Que quando a gente, amados, é até uma lição para a gente aqui hoje. Quando a gente for pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que pedir primeiramente o quê? Perdão, né? Segundo, nós temos que agradecer. No texto de ontem, continuando, Jesus, quando apareceu na frente da pedra, né? Que Lázaro estava morto. Que foi que ele falou? Ele primeiramente agradeceu. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor ter me escutado até aqui. E é isso que eu tenho feito, Diogo. As coisas que eu tenho ganhado da parte de Deus. E assim, o testemunho que eu quero continuar contando agora é a questão de gratidão, sabe? Sempre quando chega assim, no final do ano, eu fico me perguntando, irmãos, o que é que eu vou ganhar? O que é que vai ser o povo que vai me abençoar? O que é que Deus faz? Ele sempre manda, Ele usa a vida de alguém. E eu louvo a Deus por isso. Eu sempre pergunto, Senhor, o que é que vai ser o povo que vai me abençoar, né? Como eu fico na condição igual de Elias, só assim, ó, recebendo. E eu louvo a Deus, irmãos, que Deus, Ele supre. Porque a partir do momento que eu falei isso há um mês atrás, que eu estava sem roupa para vestir, né? Sem calçado para calçar, sem calça, nem nada dessas coisas. Estava um pouco velhinho ainda, eu sou muito simples, quem me conhece sabe. E assim, irmãos, eu sempre agradeço antes de pedir. Pai, eu te agradeço pelaquela camisa que ainda não tenho. Eu te agradeço pelo aquele sapato que eu quero, Senhor. Tu sabes o que é que Ele faz. Uma semana antes, Deus usa um vaso, né? Glória a Deus, usa um corpo para estar me abençoando. Essa semana também vai ter mais bênção, eu creio. É uma maravilha, irmão, quando a gente entende o sentido da palavra gratidão. E quando a gente exerce essas palavras, a gente ativa uma chave e entra num novo nível com Deus. O pastor Marcos, eu acho que poucos aqui, na hora que ele foi cear, né? A gente fomos partir o momento aqui do pão, tomar o vinho. Ele falou uma coisa muito interessante que está no texto de 1 Coríntios capítulo 11, né? Ele disse que quando Jesus ele foi partir o pão, antes de tudo isso, ele ativou mais uma chave para aquele momento de comunhão acontecer, que o quê? E tendo partido o pão antes, deu graças a Deus. Depois ele partiu e disse: comam e bebam, isso é meu corpo que é dado por vós. Quando a gente se interessa em agradecer a Deus por todas as coisas, irmãos, Deus ele nos coloca numa condição que a gente nem imagina, né? E é isso, que a gente venha agradecer a Deus. Isso aqui pesa, né? Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmão? Eu estava dizendo por vaso. Primeiro a gente trabalha para Deus, depois chega o recurso. É assim mesmo, irmão. A gente trabalha para Deus, a gente faz as coisas para Deus, não falta nada não, irmãos. Acho que a pandemia foi um dos tempos onde o povo de Deus mais comeu, irmão. E não faltou. Foi porque estava todo mundo em casa. Quem está em casa é direto mastigando, irmão. E não falta. Vamos orar, amém? Convidar o João Marcos aqui para fazer um momento de oração, amém, João Marcos? Vamos ficar de pé, de joelho, na presença de Deus. Só da amada igreja com o Pai do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Não sei qual é a tua causa, mas coloca a tua causa nas mãos do Senhor, assim como eu vou colocar as minhas. Creio que as do ministério também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, santificado seja o teu nome.
Senhor, meu Deus, eu quero primeiramente aqui te pedir perdão, meu Pai, assim como foi dito, pelas nossas falhas, pelas minhas falhas. Meu Pai, tu sabes, tu conheces o meu coração, meu Deus. Depois, meu Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos. A força, meu Pai, que o Senhor tem dado a cada um, meu Pai, em meio a esses tempos, meu Pai, para permanecer, Senhor. Aqueles que o Senhor tem fortalecido cada vez mais, Senhor, nos teus caminhos, Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue, meu Pai, nos abençoando, meu Pai, nos dando a direção, Senhor, para caminhar, meu Pai, segundo a tua palavra, meu Deus. É isso que eu te peço, meu Pai, para mim, Senhor, para minha família, meu Pai, para a família de cada um que aqui está, Senhor, porque a tua palavra, ela é luz, meu Pai, para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, Senhor. Tu és, meu Pai, a única, meu Pai, a única solução, o único caminho, meu Deus, a verdade e a vida, meu Pai. É o que nós precisamos, ó Deus, para que nós possamos nos ficar de pé, Senhor, em meio a essa situação, meu Pai, que o mundo se encontra, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos revista, meu Pai, cada vez mais com teu Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos ser cheios, meu Pai, da tua presença, Senhor. Que todo o embaraço, meu Deus, do diabo, Senhor, caia por terra na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Para que nós possamos, meu Pai, caminhar na luz, Senhor. Para que nós possamos enxergar, meu Pai, as armadilhas do diabo, meu Pai, de todos os dias, Senhor. Que nós possamos vencer todas as batalhas que se levantam contra nós, Senhor. Contra a tua igreja, meu Pai. Contra cada ministério, Senhor, que foi estabelecido aqui, meu Pai, pelos homens, segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o ministério de homens, ó Deus, o ministério infantil, Senhor, o ministério de mulheres, ó Pai, o ministério de oração, meu Pai, a live do meio-dia, que o Senhor fortaleça os irmãos cada vez mais, ó Deus, para que a tua palavra seja alcançada por mais pessoas, ó Senhor. Meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor use teus vasos dessa casa, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, ser usados e pregar o Evangelho, meu Pai, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Que o Senhor levante os teus vasos, ó Deus, nesse ministério, ó Pai, para que eles possam ir, Senhor, nesse bairro, ó Deus. Que o Senhor fortaleça, meu Pai, os cultos campais, às quartas-feiras, meu Pai. Que o Senhor use poderosamente, meu Pai, os vasos que se disporem, meu Pai, aí, para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, Senhor. Pai, recebe essa humilde oração, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer cada vez mais o pastor, meu Pai, pastor Diogo, pastor Hermeson, meu Pai, que ficaram na direção dessa igreja, na liderança dessa igreja. Que o Senhor os fortaleça cada vez mais, Senhor, porque não é fácil, meu Deus, liderar, meu Pai, assumir o ministério assim, meu Pai, mas que o Senhor possa ser com eles, meu Pai, que o teu Santo Espírito cubra, meu Pai, a vida de cada um e a família deles. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos que estão aqui e os que estão em casa, meu Pai. Que o Senhor possa dar uma noite tranquila a todos, que o Senhor possa abençoar o final de semana de todos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, abençoa a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Já estamos finalizando. Agradecer aos irmãos por estar aqui nos fortalecendo, porque quando você chega aqui é um motivo de fortalecimento para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. Jânio, coloca só os avisos aí.